Na minissérie Stakes, a Marceline entra em uma crise existencial sobre a sua própria imortalidade, e isso faz ela ter que lutar com vampiros do seu passado. A corte do Rei Vampiro são personagens extremamente intrigantes e completamente inspirados nas cartas de tarô, e uma dessas personagens que mais me chamam a atenção é a Lua. Ela teve uma participação curta, mas muito marcante. A gente ia ver primeiro tocando uma flauta, e ali a gente não imaginava o quão bizarra e estranha ela seria. E depois que a corte voltou à vida, cada um decidiu seguir o seu próprio caminho, e a Lua, mais discreta, decidiu ir silenciosamente em direção do lago, deixando uma espécie de pérolas por onde ela passava. E a Marceline, que percebe que eles tinham voltado, entende que a sua missão agora seria pará-los todos exatamente como fez anos atrás. Só que quando ela lutava contra o Hierofante, ela acaba sendo cortada e envenenada, ficando quase sem vida. E aí que a Jujuba se lembra que é a Lua que tem os poderes de autocura, mandando o Finn e o Jake irem buscá-la para salvar a vida da Marceline. E aí que eles seguem as trilhas das pérolas, que o Jake acha nojento, mas o Finn acha bonito. Eu não sei com qual dos dois concordar. E por fim, eles acabam encontrando o esconderijo dela, que era tipo um barco com uma toca, e ela tava lá dentro de um vaso dormindo. Eles tentam matá-la com uma estaca, o que funciona para todos os outros vampiros, só que os poderes de cura da Lua não deixam eles fazerem isso. E tudo acontece de um jeito bem esquisito e sempre meio repugnante, não sei. Depois eles tentam colocá-la no sol, o que dá certo por um instante, mas ela começa a se curar rapidamente. E aí, da maneira mais psicopata, o Finn começa a enfiar a estaca nela de todos os jeitos possíveis. Sério, ele fica fazendo isso por literalmente horas. E tudo isso porque eles tinham entendido errado o que a Jujuba tinha falado. Eles acharam que ela tinha pedido pra enfiar a estaca nela, mas na verdade era só pra levar ela até o laboratório. E aí que tá o problema. Eles perderam muito tempo tentando fazer isso e o sol começa a ir embora. E aí esse negócio estranho na cabeça dela começa a mexer. E mano, que é isso? Eles não podiam escolher um formato melhor? Não sei. Enfim, eles veem que a coisa vai ficar feia e tentam colocá-la de volta no vaso. Mas é claro que ela acordaria e seria a coisa mais aterrorizante de todas. O Finn, muito corajoso, como ele sempre é, tem a melhor ideia, que é fugir, correr o mais rápido possível. E mano, a Lua tem tipo uns 20 pés e ela corre desse jeito estranho, com um sorriso sinistro. E é aí que o Finn percebe que ela tava brincando com eles. Se ela quisesse alcançá-los, ela já teria feito. Ela só queria o terror psicológico, indo mais devagar para tentar conversar com ela, mas as coisas ficariam ainda mais sinistras. Sua voz era demoníaca, extremamente assustadora, falando sobre a Lua e desferindo uma das risadas mais macabras do desenho. E aí eles correm de verdade, conseguindo chegar até o laboratório onde estava a Marceline, com a Lua logo atrás deles, e a única maneira de conseguir realmente derrotá-la seria fazer com que a Marceline acordasse e sugasse a alma dela. E assim a Jujuba se tranca com ela, enquanto o Finn e o Jake tentam atrasá-la, mas ela simplesmente faz os corpos deles colapsarem, os guardas-bananas derreterem, indo atrás de quem ela realmente queria, a Marceline. E ela simplesmente começa a falar pra tranca da onde ela estava, pra ela abrir, a chamando de porco. E por algum motivo absurdo, isso realmente funciona. Só que felizmente a Jujuba consegue acordar a Marceline nesse momento, e a Mentinha o distrai enfincando uma estaca gigante nas costas dela, dando a oportunidade perfeita para Marceline conseguir sugar a sua alma e assim conseguir se curar do veneno do hidrofante e recuperar os seus poderes de autocura. E assim, dentre todos os outros vampiros, eu decidi falar agora da Lua, porque ela é de longe a personagem mais bizarra e que tem mais mistério no significado da sua existência. Definitivamente existem significados muito mais profundos e ocultos por trás do que a Lua realmente é. Para além de uma vampira, ela é um símbolo de mistério, ilusão e confusão. E pra gente entendê-la, temos que entender primeiro o que é a carta de tarô da Lua. Esse baralho já apareceu antes em Hora de
Aventura com a filha do Jake, que eu mais gosto, a Charlie, que é uma habilidosa leitora de tarô e sabe ler o futuro e enxergar a verdadeira natureza das pessoas através de rituais místicos. E isso é uma das grandes bases de Hora de Aventura. Ele é um universo científico em certos pontos, mas a principal base é o misticismo. A magia, os rituais e a lua na carta do tarô representa o medo, ansiedade, subconsciente e sentimentos confusos e perturbadores, que é exatamente a representação do personagem. O seu diálogo peculiar, a sua voz assustadora, mas até mesmo quando ela está dormindo, ela causa medo e desorientação. A sua presença embaralha a mente daqueles ao seu redor, causando falhas de comunicação, mal-entendidos. Finn e Jake literalmente passam horas tentando estacá-la, mas estava claro que aquilo era em vão. Mesmo assim, eles insistiram nisso. Isso pode ser uma espécie de mecanismo de defesa passivo dela, o que a torna ainda mais difícil de vencer. E outra coisa marcante dela é a dualidade. A carta da lua mostra um cachorro e um lobo, que simboliza o selvagem e o civilizado. E assim que a gente vê ela inicialmente em um estado tranquilo, dormindo, ou até mesmo tocando flauta junto da corte, mas ela pode também rapidamente mostrar o seu lado feroz, animalesco. A lua representa as profundezas misteriosas do subconsciente e realidades ocultas ainda não compreendidas. E a gente pode ver isso no sonho do estado febril da Marceline, onde a lua acaba tendo um papel central. No primeiro sonho, a Marceline bate a porta de uma casa onde Simon e Beth estão fazendo uma torta. Ela chega elegante, segurando flores. Esse sonho parece ilustrar o desejo da Marceline por normalidade, ter uma família e amor, que contrasta muito com a sua vida como caçadora de vampiros. Nos flashbacks, a gente vê um ressentimento inicial dos humanos contra Marceline, e até o próprio Simon eventualmente se afasta um pouco dela. O seu carinho por Simon é bem conhecido, já que ela o vê como uma figura paterna desde os primeiros dias após o apocalipse. Talvez o fato dela trazer flores signifique o desejo de reconciliação ou vontade de expressar sentimentos não ditos. E já no segundo sonho, as coisas mudam drasticamente. Marceline está mais velha, cantando uma música triste, o Mentinha cava uma cova e a Bonnie está mais alta. E isso deve significar o medo da morte, envelhecimento e isolamento, algo que está ligado com o medo dela deixar de ser vampira, não porque ela gosta disso, mas porque isso permite que ela seja imortal, assim como a Jujuba. E voltar a um estado onde ela pode envelhecer e morrer significa que em algum momento ela deixaria a Jujuba sozinha. E esse é o seu verdadeiro medo. E conforme o sonho avança, começa a chover dentro da cabana e uma mão sai da boca da Bonnie. E isso pode significar o medo de ser engolida pelos próprios problemas, ou medos internos de que a Bonnie não consiga ajudá-la nos desafios que enfrenta. Então a cabana treme, uma gosma laranja começa a escorrer pelas paredes e revela a lua cheia, provavelmente simbolizando a influência da lua e o medo que a Marceline sente dela, pois é o que ela naturalmente causa, e seu espírito faz parte da própria existência da Marceline. A voz da lua é ouvida quando a Marceline acorda e vê ela abrindo ao sapão. Esses sonhos podem sugerir as lutas internas da Marceline, os seus medos mais profundos e desejos mais reprimidos. E além disso, o próprio impacto da lua na sua mente, mostrando o poder perturbador que ela possui, que é muito mais psicológico do que físico. E a maior demonstração disso é quando ela está perseguindo Finn e Jake. Ela não quer atacá-los fisicamente, ela quer desorientá-los psicologicamente, correndo de uma forma assustadora com um semblante que causa terror e desespero. E até mesmo quando ela entra em confronto mais direto com eles, ela ao menos chega a tocá-los. Ela consegue derrubar os seus corpos, aparentemente com o poder da mente. Até mesmo um objeto inanimado perece ao seu poder mental. Ela fica apenas gritando porco pra tranca e ela consegue abri-la. E outra coisa interessante é a frase que ela fala pro Finn. Ele tenta amedrontá-la dizendo que eles estão a levando para uma armadilha onde ela seria derrotada, mas ela responde dizendo: "Você corre no caminho da minha luz. Como você pode me levar quando eu sou a sua guia?" E nisso o Finn olha pra cima e vê a lua cheia. E isso contribui com todo o conceito da personagem. Ela expõe ao Finn o seu verdadeiro poder, de que eles estão em um jogo mental
e é ela quem está os guiando. E quando ela pergunta se ela estava sendo literal ou alegórica, se referindo à própria lua, ela simplesmente ri da forma mais macabra possível. E isso me fez pensar sobre o questionamento do Finn. Será que os seus poderes estão diretamente ligados com a lua fisicamente? Então aquela noite de lua cheia, ela estaria mais poderosa, e quando ela fala que eles correm no caminho da sua luz, ela claramente está fazendo uma alegoria ali com a lua, ou realmente a luz da lua é conectada com o poder que ela tem? Isso seria um dos motivos do porquê ela passou todo o dia dormindo e acordando nessa nova personalidade à noite. Claro, pode ter relação apenas com o fato dela ser uma vampira que estava ali se protegendo da luz de sol, ou será que para além disso, ela estava ali recarregando as suas energias que foram despertadas pela luz do luar? Enfim, estamos falando de Hora de Aventura e tudo isso é um contexto extremamente interpretativo. A beleza dessa personagem está justamente em sua natureza enigmática e como ela mantém um sentimento constante de fascínio e curiosidade na mente dos espectadores. Por mais que tentamos analisá-la e compreendê-la, sempre existirá um aspecto de sua personagem envolto em mistério, e é isso o que faz dela uma personagem tão intrigante. E vocês, o que acham sobre tudo isso?